Caraca, hein, Nolan? Que me pariu, que filmezinho. Esse elenco woke aqui, essa junção woke, ó, tá de parabéns, hein? Tem até um meme na internet. Que pariu. Fala galera, e sejam muito bem-vindos a mais um veredito woke de direita. Dessa vez, da Odisseia muito louca do Nolan. Bota louca aqui, hein? Que pariu. E ó, vou tentar ser o mais direto, sucinto possível aqui. Esse vídeo contém muitos spoilers, alguns spoilers, enfim. Assim, se você não se importar, porque eu praticamente, eu vou ser bem sério, eu não gostei do filme. Não gostei do filme. Não é porque é Nolan, porque o Nolan é pica das galáxias. Todo mundo erra em algum momento. E o Nolan, esse filme aqui, o jeba de filme, cara. E olha, antes que alguém venha aqui comentar que não, mas veja bem, porque você já foi blindado, você já foi com ranço. Assim, eu sabia de tudo, toda a escalação de tudo que tava acontecendo, todo mundo, né? Todo mundo que ao mínimo está engajado na cultura pop, nas notícias, já sabia do que nos aguardava. Só que realmente é ruim, cara. Eu assim, pra não ser ruim, eu vou começar a falar das coisas boas, que ao meu ver são pouquíssimas, e depois a chibata come solto aqui, tá? Com muito spoiler. Então, as duas primeiras coisas, únicas coisas que eu gostei do filme foram, primeiro, a fotografia. A fotografia, o Nolan tá de parabéns. Não tem nem como a gente criticar a fotografia. Afinal, ele fez os lugares onde ele fez os vídeos e tal. Pode ter CGI no filme? Tem. Acho que acredito ali no Gigante, alguns outros determinados momentos. Mas, em relação à ambientalização, os lugares da Odisseia, ele foi lá na Grécia pra fazer essas gravações. Eu achei bonito. Não tem do que reclamar disso, tá? Então eu não estaria sendo justo quanto a isso. E segunda coisa que eu gostei bastante é a sonoplastia. A sonoplastia, se vocês pegarem pra escutar os efeitos sonoros quando eles estão com a embarcação no mar, em alto mar, o navio chacoalhando, as ondas batendo no navio, quando eles estão dentro da caverna do Ciclope, os efeitos sonoros ali, cara, maravilhoso, eu achei incrível. Agora, o resto, literalmente, é muito questionável, muito mesmo. Um festival de lixo. Pois bem, vamos começar aqui com a nossa chibata em relação aos personagens, ao elenco. O elenco em si, ele tem um certo peso, boa parte dos atores e atrizes ali, eles são bem conhecidos em Hollywood. Porém, isso não salva o filme, até porque o Nolan, cara, essa Odisseia woke aqui, tá diversa, viu? Meu amigo do céu. Primeiro que a gente já começa com o menino Elliot Page. Eu tava querendo esperar que seria algo muito passageiro e rápido. Até vazou uma cena do próprio filme, antes do filme lançar, na semana do filme lançar, em que ele morre, né? Ela morre, ele... Enfim, que ele faz o personagem Sinan. Pelo que eu fiquei sabendo aí, eu não li o livro, tá? Desejo muito ler esse livro, como outros também, mas eu assisti o filme antigo que passava... Filme não, né? Séries que a SBT passava. Passei a gostar muito daquela história. Eu também. E até onde eu sei, fiquei ouvindo burburinhos, o Sinan, ele não é tão relevante na história, porém, a forma como Nolan contou a história do Sinan, que é interpretado pelo Elliot Page, tem grande importância no filme. O que ele abre o filme e já morre logo de cara. Eu falei assim, ia ser bonito, né? Morreu, tipo, só apareceu, não. Mas mais lá pra frente, ele tem uma carga, uma certa importância no filme. O que me decepciona muito, porque o Odisseu, que é interpretado pelo Matt Damon, sai da boca dele falando em que ele é uma pessoa importante, relevante, quando na história
O Aquiles, que foi interpretado pelo Brad Pitt lá em Troia em 2004, ele tem mais importância, ele tem uma carga mais importante pra trama, pra história. Só que tanto que tava rolando burburinho que ele seria o Elliot Page, o novo Aquiles. No fim, tirou o Aquiles, não teve Aquiles, mas deu um peso pra cima do Sinan, que é como se fosse um Aquiles. Então é aquele famoso tipo, criei novo personagem, ou não é estragando aquele personagem que vocês tanto adoram. Veja bem, é outro personagem, mas de nada importa. Você tirou um personagem que era querido, que tinha mais importância e passou para o Elliot Page, que obviamente deveria ter uma certa importância por ser o menino, né, o menino trans de Hollywood. Então tem que ter importância. É assim, é bizarro. Hey man, careful with my Adam's apple. I spent $30,000 for a surgeon to add it in there. E sem falar que, pra mim, olhando, não tem nem porte de guerreiro. Minha Nossa Senhora, né? Mas assim, isso aqui é só a ponta do iceberg, porque outras coisas aqui são bizarras no filme também, tá? Logo depois que passa essa cena, ele morre e tal, aí começa a contar a história, logo de cara, já aparecem os pretendentes da Penélope, a mulher, a esposa do Odisseu lá, ele pessoal esperando como ele não apareceu, já tem 7, 8 anos que não aparece em casa, estão querendo ver com quem ela vai casar, herdar ali, cuidar de Ítaca, ser o novo rei, blá blá blá, enfim. Quem começa essa abertura dessa cena, nada mais, nada menos que o Travis Scott. Você conhece o Travis Scott? Nunca nem vi. Falei aqui no canal, quando tava com os vazamentos, que ele é um rapper. Quando se falou um rapper, eu falei assim, o que ele vai fazer num filme da Grécia Antiga? Que ele vai fazer rap? Aí é aquilo, né? Acho que o cara pra rotar peru, que veja bem, o cara é um rapper, eu tive a audácia e fez sentido e funcionou assim. Pra mim, nada faz sentido nesse filme, tá? Sem falar que ele mudou completamente a história. É só perguntar pra quem conhece de fato e não quer ignorar o que de fato existe, né? De fato é o livro, o que é a história. Então ele já começa com aqueles pauzinhos, sabe? Ele é tipo um contador de história, ele tá contando uma história pros pretendentes, ele tá batendo tum 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 tum. Tum 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 sahur. O que pra mim passa muito meio que um trocadilho, acho que provavelmente o Nolan vai bater no peito e falar que é sacada, a música, por ele ser um cantor, não sei o que, dele fazendo umas batidas ali, assim, me incomodou horrores, tá? Horrores isso aí. Aí, depois de um passar de um tempo ali, a gente tem, eu vou falar geral, de todas as mulheres, nenhuma me agradou nesse filme. Nenhuma. Cara, aqui um pouquinho mais me agradou foi a Anne Hathaway. Afinal, ela tem um pouco mais de presença, inclusive por causa de ser a mulher do Odisseu. Só que logo no começo, isso foi uma escolha do roteirista, provavelmente com o Nolan, já soltou um discursinho feminista. Logo de cara, né? Porque tem que ter, naquela época também tinha muito. Claro que contém ironia, óbvio. Claro que tinha. Ah, bom. Já soltou uma lapada, um discursinho no começo. Eu já falei, mas tem que ter, né, cara? Porque vocês, homens, são assim, vocês pegam, cara, sabe? É uma coisa... A forma como é contada, você que vai assistir, você vai perceber. Nos primeiros 15, 20 minutos, ela já solta uma dessa. É impossível, é imperceptível isso aqui. Não tem como você não notar. Impossível. Né? Uma outra coisa, de todos, assim, dos que eu mais gostei de atuação, melhorzinho, que até chega a encantar um pouquinho, foi o Tom Holland. Foi um pouquinho, assim, eu queria, mas é difícil, sabe? É difícil, mas é o melhorzinho. O Matt Damon, que pra mim deveria ser o cara, fora da curva no filme, o que ele é um personagem, ele é um bom ator. Só que o que a gente entende? O filme se trata da jornada do Odisseu. O protagonismo, o filme é dele. Só que o filme se perde, ele fica contando várias histórias e vai e volta, se perde muito. E pra piorar, você não vê um protagonismo no Matt Damon. O filme é do cara e não é dele, vocês percebem? E tem uma desconstrução do herói, do protagonista. Ele é chorão. Eu até vi um trecho da Linhagem Geek lá,
o Paulo Freire, ele falando lá que, cara, é impossível você olha pra isso aqui, você vê, os gregos, provavelmente, se eles vissem isso aqui, eles vão ver que tem uma desconstrução. Você não consegue ver um herói. Ele tá muito, pouco macho. Porque, cara, os caras eram ferrenho, os caras eram macho. E aqui você vê, se assistir, você vai perceber que tem uma desconstrução impressionante em cima do Odisseu. Sabe? Horrível. Aí, uma coisa que, quando eu vi, a gente sabe que já tava tendo muitos burburinhos, muitos vídeos, muitos bafafás, muitos vídeos respostas na internet, inclusive do Thiago Braga, da galera que tava criticando quando ele tava falando sobre a Lupita ser a Helen de Troia, né? Que iniciou-se a guerra, pra quem lembra, se não leu o livro, mas assistiu o filme do Brad Pitt. Quando você olha que vai começar uma guerra, no mínimo você espera uma mulher belíssima, né? Você vai fazer uma besteira que seja por algo que muito vale a pena. Assim, ela é bonita? Mas também não é pra tudo, pra uma guerra. Iniciar-se uma guerra que vai lançar 1000 navios para a guerra, pra galera se matar, pra ajudar Não vai, gente. Desculpa, não vai. I'd be like, so Homer, how do you feel about this screen time given to these women, considering how little you spent with them? Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Aí, provavelmente essa galera é antenada na internet, sabe o que tá acontecendo, e também o Nolan deve ter feito isso aqui pra concorrer ao Oscar, tentar ganhar Oscar, com certeza, e pra agradar a galerinha woke. Eu não tenha dúvida, porque tem um momento que não bastava só ir contando a história. O personagem, o John Berto, galera, ele foi o Menelaus, né, o irmão ali do Agamemnon e tal. E tem um momento do Tom Holland, quando ele vai pra Telêmacos, quando ele vai em busca pra saber a verdade, pra saber alguma coisa sobre o pai dele, ele acaba encontrando ali o pessoal que foi na batalha em Troia com o pai dele, o cara percebe e tal. Aí tem que ter aquele momento, porque não basta, ele faz personagens dizerem isso da boca pra fora pra reforçar, pra vocês não terem dúvida. O que pra mim também é de um meme, virou um meme aquilo ali, porque ele a Lupita, a Helena de Troia atual, moderninha, tá sentado do lado dele. Ele pega na cabeça dela assim, vira pra olhar pro Tom Holland. Esse, eu não sei, conversa vai, conversa vem. Esse é o rosto em que lançou 1000 navios para a guerra. Ela você vai assim, puta, não é, cara. Assim, é muito zoeirinha. Pra mim, eu sinto uma sátira tentando mostrar pra galera, mas se torna uma piada. Isso aqui é uma piada, né? Vamos ser sinceros, gente. Piadona mesmo. Bota a piada. Aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem também a Zendaya. A Zendaya, pra mim, já deu. Virou Pedro Pasqualetti. Só esse ano ela tá nos 4, 5 projetos. Era que nem o pessoal rolou um meme que em cartaz tinha 4 filmes do Pedro Pascal. A galera queria assistir algum filme que não fosse Pedro Pascal. Aqui agora é Zendaya. É Duna, é Homem-Aranha, é Odisseia, é filme com Robert Pattinson. Porra, cara, é Zendaya pra tudo que é lado. Aqui até que eu gostei da sacada que o Nolan fez da Zendaya. Mas ainda assim, ele arranjando uma desculpa pra que encaixasse. Pra ser menos criticado. Mas ainda assim é criticado do mesmo jeito. Porque, cara, porque assim, o que deu a entender aqui, dando um spoiler? A Zendaya aparece pro Odisseu, dados os momentos do filme. E ela é a deusa Atena. E a deusa Atena começa a falar algumas coisas, ele começa a ter um conflito, que só ele vê ela. Só que no final a gente descobre que essa aparição da Atena pra ele são apenas momentos. É como se o cara estivesse alucinando. Ele tá doido, ele tá doente, ele tá leleque da cabeça. E aí ele vê a Zendaya. Mas por que ele vê a Zendaya ainda como Atena? Porque ele daí começa a contar a história no final, que ele se sentiu mal, que tudo aquilo que aconteceu com ele, a sua tripulação, a galera que tava voltando, morreu no processo e tal, eles estavam pagando pelo que eles fizeram com Troia, porque eles deram um presente, e no presente eles se aproveitaram desse momento do cavalo e invadiram e mataram não só os guardas, mas também as pessoas, que nada são boas, né? Só acabam sendo troianos e acabaram morrendo.
Então ele se sentiu ruim, e nesse processo mostrou, ele lembrou o pessoal matando e tal, e mataram uma menina nova, que era a Zendaya na frente dele. E aí acho que como aquele sentimento de culpa, aí ficou na cabeça dele, aí ficou aparecendo pra ele como, na cabeça dele, é como se fosse Athena. O que a gente, obviamente, é difícil a gente colocar a deusa Athena como a Zendaya, né? Vamos ser bem sinceros, faz sentido a forma como ele colocou. Vamos fazer jus aqui o que é certo, que é certo. A ideia que ele fez, beleza. O que também, eu tenho absoluta certeza que isso não tem no livro. Isso e entre outras e muitas coisas aqui que foram inventadas da cabeça do Nolan. Só pra fazer sentido a estrutura aqui, o negócio. Aí, gente... No final do filme, quando a gente chega no final e aonde ele vai acertar o arco e flecha pra passar nos 12 machados, que eu acho uma cena legal, bacana, só que quando eles prendem, o Odisseu pede pra prender todo mundo sem as armas, ele começa a enfrentar todos eles, ele começa a atirar com um arco e flecha no pessoal. Só que é um momento tão vergonha alheia, mas tão vergonha alheia, depois vocês assistem, cara, olha, eu quase saí do cinema, porque eu achei muito cara, um filme desse porte, dessa magnitude, do que os caras gastam, nível de contar a história, e os caras fazer um negócio tão bizarro de coreografia, você vê o jeito que ele solta as flechas, não dá pra tancar, e ainda ele batendo com os machados girando, é muito bizarro, é muito cirandinha, sei lá, cara, eu achei muito feio, é muito tosco, tá, é tosco demais, bota tosco. Que pariu. É ruim demais. Nossa senhora. O Agamenon, pra quem lembra que é o líder, o pica ali que tá por trás da guerra tal, que manda o pessoal tal ali atrás, o Odisseu, que é o famoso, caiu na internet, virou meme, né, com o trailer, com a armadura, parece que é o prop que o Nolan guardou do filme do Arkham, do Dark Knight, quando ele fez a trilogia meados 2000, que parece o Batman. Cara, ele entra mudo e sai calado. É basicamente ele, não fede nem cheira. Assim, pra não dizer o pior, em um dado momento onde o Odisseu com a sua tripulação encontra lá e faz uma macumba pra encontrar com os mortos, pra dizerem o caminho de casa, aí aparece o Agamenon, conta um pouco da história dele, fala um pouquinho que ele morreu e tal, a irmã da outra matou ele e tal. Só esse momento que ele fala. O resto, assim... E assim, se vocês forem notar, como eu já disse no início do vídeo, o elenco é bem diverso. Tem até uma imagem, Jorgeta coloca aí, além de nós termos a Helena sendo a Lupita, né? Difícil tancar. Tem um rapper que é o Travis Knight, que é o contador de histórias. Tem o Trans Elliot Page, que tem uma certa importância. Pensei até que ia ser bem algo passageiro, só pra dizer, ó, participou. Não, tem que dar importância pra, né, pro pessoal exaltar esse negócio. E a gente tem até, o ator é famoso, eu conheci ele já em outros filmes, tem um asiático na tripulação do Odisseu, do Matt Damon, que eu falei assim, cara, assim, você não vê um negócio desse, assim, é bizarro, gente. E assim, eu entendo que aí no mundo há gostos e gostos, tem pessoas que estão gostando desse filme, né? É de se entender, tudo bem. Obviamente que quando a gente olha, por exemplo, o Rotten Tomatoes e a nota do Rotten Tomatoes, o que muitas vezes chega até a estar maior do que Senhor dos Anéis, e ainda você vê as pessoas exaltando, falando bem desse filme. Gente, é difícil. A única forma, vindo até de crítico, falando bem desse filme, é que no mínimo, cara, é por causa do elenco ser bem lacrado pra um filme desse porte, da Odisseia, uma história grega, da Ítaca, do Homero, cara, porque é difícil, sabe? Você vê um negócio desse assim, você fala assim, cara, isso aqui não é triste você esperar 20, 30 anos pra ver um filme decente de Odisseia e você vê um negócio desse vindo das mãos do Nolan. E recentemente, até numa live aqui no canal, eu comentei a respeito de saiu uma notícia falando que o filme foi feito para o público moderno.
É difícil olhar pra esse filme. O moderno pra mim é só a diversidade. Só que isso não é suficiente. Você acaba estragando a história só pra encaixar determinadas pessoas. Só que, galera, se você olhar como que um filme desse pode ser pro público moderno, em torno deve ter beirando uns 3 horas de filme. 3 horas de filme. O pace dele, a forma contada da história, ele é muito lenta. Muito lenta. Para um público novo que costuma consumir muito TikTok, Kawaii, Shorts, Reels, que tem no máximo um vídeo ali de 3 minutos estourando, não sei se alguns devem ter mudado, atualizações e tem mais, galera não tem mais saco e não aguenta assistir mais um vídeo de 10, 15 minutos. E o estilo de filme, como é contado, é muito lento, é muito chato. Claro que depende muito de diretor para diretor. Tem alguns que mesmo a história sendo chata, e a forma como é contado, você envolve e traz a pessoa para querer mais assistir, ficar envolvida até o final. Não é o caso aqui, me desculpa, tem os momentos ali, mas não é tudo isso. Tanto é que um cara do meu lado tava dormindo de conchinha aqui, e eu quase fui de arrasta. Acho que eu quase dei umas piscadas no meio do filme, então assim, é difícil, viu? Pra encerrar o filme com ódio, sangue do zóio aqui do Nolan, dessa cheba desse filme, olha que é difícil, eu acabo sendo generoso com muitos filmes quando eu vou dar minha nota, mas pra esse filme aqui eu vou dar uma nota 2 pra Odisseia, um pra sonoplastia e o outro pra fotografia, porque o resto assim, cara, olha, eu estou no aguardo de uma nova Odisseia e vem alguém e fala assim, eu quero fazer algo decente, porque olha, e eu gostaria de ver aí algumas reviews de umas pessoas, inclusive do Thiago Braga, pra ver o que ele tem a dizer, não sei se ele já soltou ou não. Eu sei que Jurandir, o que eu gosto dele algumas vezes, só que assim, gosto é gosto, momentos é momentos. O cara gostou, exaltou o filme. Nem vi o review dele. O Daleno Gari odiou esse filme. Tinha expectativa alguma e eu odiei o filme. Não só odiei o filme, eu detestei o filme do começo ao fim. Eu tenho nojo desse filme, repulsa pelo que esse filme representa. É o que há de pior. Um burro, um lixo qualquer. Bom, é isso, meus queridos. Se vocês tiverem tempo, dinheiro sobrando pra queimar o seu suado dinheirinho nos cinemas, que eu acho que ainda vai fazer bastante dinheiro, tá? Antes que alguém venha me criticar, já fez aí na casa dos 200, não sei quanto a gente tá soltando esse filme aqui, indo pra primeira, segunda semana, já fez quase 300 milhões aqui, até mais do que a própria Supergirl sofreu em um mês. Então ele tá fazendo e vai fazer, acho que bastante dinheiro, tá? Até porque a história é querida. Só que muitas pessoas vão sair indignadas do cinema, tenho absoluta certeza. Então, diga aqui nos comentários, convido você, já assistiu o filme? Você acha que eu tô louco da cabeça? É muita pira da minha cabeça desse woke de direita? É coisa de gente que não é formada na área. Comente aqui, deixa o like. Preciso do seu like, porque diferente do Nolan que ganha dinheiro fácil, com jeba no Hollywood, em cinema, nós precisamos do teu like para ajudar o canal a alcançar novos inscritos, tá bom? E te vejo no próxima crítica woke de direita aqui no canal, tá bom? Um abraço, boa sorte a todos que forem assistir esse filme. Me fui.